Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional, através de diversos profissionais de diversas áreas, de extrema competência, trazendo sempre para vocês informações de ponta. E hoje, não diferente disso, vamos falar de crenças e hábitos. Como estão suas crenças? Estão limitando você? Não estão deixando você chegar ao próximo nível? E os seus hábitos? Tá difícil de trocar eles aí? Então, você vai ter a gente aqui hoje, a Morgana, para falar com a gente sobre isso. Um bate-papo fantástico sobre crenças e hábitos. Então, fique aí até o final, caneta e papel na mão. E Morgana, seja bem-vinda. Obrigada, meu amigo. É muito bom estar com você aqui hoje, né? Falando desse assunto que é interessantíssimo e que move toda a nossa vida, movimenta tudo que a gente já faz, né? E também o que a gente deseja, né? Que a gente ainda não vive, mas que fala assim, nossa, aquilo ali seria legal de viver, seria bom de acontecer na minha vida, né? Então, para a gente poder buscar melhoria, buscar crescer, é sobre esse assunto que a gente tem que entender. É isso aí, Morgana. E você que desenvolve um trabalho tão lindo, que eu já conheço há um bom tempo, e ela alavanca carreiras, gente, é fantástico. E você trabalha muito essa parte de mente, né, de poder da mente, de como pensar, como criar hábitos, né? Eu tenho acompanhado muito você nesse seu trajeto aí, e eu vejo muito você falando disso, né, de toda essa parte de como o cérebro é importante pra gente, não é isso? É isso mesmo. E é interessante, porque assim, se a gente só fala o seguinte, é só implantar um hábito ali que tá resolvido. Às vezes parece muito simples, não é? Antigamente, quando eu comecei a estudar esses assuntos, eu achei que era só assim, é só hábito e tá resolvido. Mas, na verdade, não é bem assim que a coisa funciona, não é? Tem toda uma série de estudos atrás da formação dos hábitos, tem uma série de entendimentos que a gente tem que ter. Além da gente começar a entender pesquisas, quem gosta de pesquisas, não é? Também tem que entender que tem um mecanismo e tem um processo para um hábito novo se instaurar, né? Instaurar. Além disso, também, tem a questão da gente olhar para as nossas crenças. Se a gente não olha para as nossas crenças, não entende, né? O tipo de crença que a gente tem, que a gente leva, a gente também não consegue mudar o hábito. Mesmo que a gente repita numa série de dias, não é? Mas se a crença estiver mais fundo, a gente não consegue mudar um hábito com tanta facilidade assim. É por isso, Aldri, que muitas pessoas, elas começam a fazer uma coisa diferente, e aí no início elas até vão, né? Faz um dia, 2 dias, 3 dias, mas daí é uma semana, 10 dias, aí volta para trás e larga aquilo de lado, não quer fazer mais. É porque tem uma outra coisa atrás que ela ainda não sabe. Aí entra o sentido, né, das crenças que tem que ser olhadas, que tem que ser investigadas mesmo. Isso é muito poderoso. Sem dúvida. E vamos fazer o seguinte, vamos combinar um negócio, vamos partir esse programa em 2 pequenas partes. Porque nós temos que ser 2 assuntos fantásticos, né, envolvidos, crenças e hábitos, né? Então, primeiro vamos falar de crenças. Porque crenças é igual se fala muito aí, crenças limitantes, né? Porque crenças nada mais é do que eu sou capaz. E eu vejo o seguinte, na hora que você sabe que você é uma fagulha divina, você é capaz de tudo, você pode tudo, né? Só que a realidade é diferente. Quando você põe em prática, aí você vai ter que colocar os seus conhecimentos, a prática que você tem ou não, que você desenvolve ou não. E me dá alguma dica para a gente passar para os nossos telespectadores, teleweb espectadores, né? Sobre isso, como é que eu acho que parte principalmente pelo autoconhecimento, né? A primeira coisa é a gente se conhecer para saber que crença que está limitando a gente, não é isso? O que você acha? É isso mesmo, o caminho é o autoconhecimento. Eu entendo usar as crenças assim, ó. Primeira coisa que as crenças, elas são como programas, né? Veja, quando a gente é criança, a gente ouve pai e mãe falar as mesmas coisas. E aí a gente vai o quê? Guardando aquilo. E nesse processo de repetição, nós vamos arquivando aquilo em nós. Quando estamos adultos, aquilo ali manifesta, aquilo ali vira realidade. Vou dar um exemplo. Na minha casa, eu ouvi muitas vezes falar sobre falta de dinheiro. Ai, não tem dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. E eu sempre via meu pai trabalhando muito, né, muitas horas. E aí eu associei dinheiro a trabalho duro, a trabalhar muitas horas. O que eu fiz quando eu virei adulta e comecei a trabalhar? Trabalhava muitas horas.
Então, essa é uma crença que eu peguei lá na primeira infância e levei para minha vida. Para desconstruir ela, foi um sacrifício, né? Eu tive que literalmente ir contra aqueles ideais, aquelas verdades que eu carregava e começar a ver a coisa de outro jeito. Quer dizer, quem hoje aqui está ouvindo a gente e está pensando, nossa, mas eu tenho uma crença igual a essa, né? Para eu ganhar muito, eu preciso trabalhar também muito. Não é verdade. Essa crença não é uma crença real, né? Mas nós temos que olhar lá para trás e entender que a realidade dos nossos pais muitas vezes incentivavam o excesso de trabalho, o volume de trabalho, né? E aí, hoje em dia, para quem quer jogar uma crença como essa, por exemplo, no chão, vai ter que fazer um trabalho interno de autoconhecimento, reconhecer a crença, que é a primeira coisa, e a segunda coisa é desconstruir essa ideia e começar a entender, não, eu posso trabalhar tantas horas, numa função que eu goste, eu posso entregar o meu trabalho ainda melhor e com isso cobrar um valor um pouco mais agregado e com isso levar uma vida melhor. Então, a gente tem que fazer um processo mesmo de entendimento, de desconstrução e de colocar um novo conceito no lugar. É assim que a gente começa a entender as crenças. Então, só assim, deixando assim mais alinhado, a crença é aquilo que a gente aprendeu lá atrás, né? Na primeira infância, especialmente. E que a gente ouviu tantas vezes, e nós aceitamos aquilo como verdade. Então, o que a gente tem hoje como adulto, como verdade, como certeza, né? Como ideia que a gente fala o seguinte, é assim que é daquele jeito, isso é o certo, aquilo é o errado. Tudo isso faz parte das crenças, não é? As crenças são formadas desse modo. E aí a gente tem conjuntos de crenças, não é? Como você comentou aí, as crenças de capacidade, né, do fazer, é uma categoria de crença, que vai ter a ver com a capacidade. Tem uma outra categoria, que é a categoria de identidade, que é quem eu sou, né? É como eu me vejo. E aí tem uma terceira categoria, que é a categoria que eu falo lá no topo, que é a categoria do merecimento, é o que eu mereço ter. Então, são aí, 3 categorias separadas, mas que fazem parte de quem nós somos. Exatamente. E é interessante isso aí, porque tudo na vida a gente vem do aprendizado, né? Então, quando você aprendeu, o que seus pais te ensinaram? O que eles achavam certo, né? Aquela ideia, seja honesto, tenha um trabalho honesto, tenha fruto do seu suor, tudo isso é importante e não tem nada de errado. Só que é o seguinte, quando você aprende a fazer, inclusive, o dinheiro gerar dinheiro para você, muda a sinapse lá do cérebro que desconstrói essa crença. Porque você consegue fazer com mais facilidade um processo que às vezes era árduo, né? Então você vai... Mas como é que você aprende isso? Porque seu pai e sua mãe te ensinaram o melhor possível, mas dentro do que eles entendiam. E como é que você desconstrói isso para construir de novo? É até um processo meio complicado, porque você tem que ir num processo que é o seguinte, olha, o que eles me ensinaram não é o melhor, né? É até um processo que você tem que ir com cuidado para você não se decepcionar com a criação, enfim. Mas é aquele modelo que eles conseguiam fazer no momento, né? E isso que você falou é muito interessante, porque a partir do momento que você constrói outras crenças, você desfaz aquelas crenças, entende elas através do autoconhecimento, você transforma a sua vida, literalmente, né? É verdade, é verdade. E isso que você falou aí tem que ser levado em consideração, né? O sentido da gente, assim, olhar para a nossa família de origem, né? Pai, mãe, familiares, né? E entender, assim, não é culpa deles. O que eu vivo hoje é resultado do passado. Eu aprendi lá, mas não é culpa deles. Então, quem tem aqui o hábito de falar, isso aqui é culpa de fulano, é culpa do outro, pode parar com isso, porque isso é crença que você carrega, né? Isso não é culpa de ninguém. É uma fuga também, né? É um mimimi, né? É uma fuga. Então, não é culpa de ninguém. Mas nós vamos falar o seguinte, é responsabilidade do meu pai e da minha mãe, sim. É responsabilidade dos dois. Mas aí a gente começa a entender, eles realmente deram o melhor que eles puderam, né? Eu vou dizer dos meus, os meus deram o melhor que eles puderam. E hoje, como uma mentora, eu entendo que todos os pais fazem o mesmo processo. Eles dão o melhor que eles podem. E aí, quando a gente cresce, a gente fala o seguinte, mas não foi o melhor. Não foi o melhor. Porque hoje você entende que existem outros caminhos, mas eles não sabiam disso. Porque eu penso que se eles soubessem, eles fariam diferente. Se não fizeram, é porque eles sabiam aquilo, né? E aí, Aldrin, vale muito a gente levar em consideração, assim, todo mundo que ouve a gente, né? Levar em consideração o seguinte sentido, de que nós mesmos estamos melhorando, né? A cada dia, a cada ano. Nós não somos pessoas iguais, né? Pelo menos eu desejo que todo mundo aqui esteja evoluindo, né? Claro.
mas nós não somos pessoas iguais. Então, se não somos iguais, a gente tem que olhar para os nossos pais com mais amor, né? Com mais paciência e compreender a época que eles viveram. Quase agora que antes da gente estar nesse encontro aqui, eu fazia um bate-papo, que acontece todas as quintas-feiras, e nesse bate-papo eu falava sobre a mente interna, né? Sobre os nossos poderes internos. E nesse bate-papo eu falei, gente, vamos voltar lá atrás e lembrar de vovó, né? A minha avó, por exemplo, mãe da minha mãe, nasceu no ano de 1922. 22. Quer dizer, nós estamos no ano 22. Fazem 100 anos que ela nasceu. Ela morreu há mais de 15, né? Mas o que acontece? Na época da minha avó, a realidade era assim, ó. Você vive, cresce e a vida é assim, ponto. Não dá para mudar muita coisa, tem que aceitar a vida como ela é e ponto. Vai até o fim para morrer. Hoje em dia, não. Nós estamos num outro século, nós estamos num outro tempo, está havendo movimentação, né, cósmica aí dos planetas e tudo mais, para a gente poder andar mais rápido na evolução nossa própria. Então tá por fora dessa ideia de que é culpa de minha mãe, é culpa de meu pai. Não é bem nesse sentido, não. E isso ajuda a gente a levar a vida com mais leveza também, né? Não ficar apontando e reforçando crenças limitantes e não reforçar elas abre espaço para a gente concentrar nas outras crenças que vão fortalecer, que vão desconstruir as velhas, né? Eu penso que o caminho é mais por esse lado, né? Não no lado de ficar apontando o dedão para lá e falando, é você que fez, né? Acho que é por aí, não. Não, perfeito. E seguindo essa linha aí, agora vamos para outra metade. A gente está chegando na metade do programa, bate-papo bom, passa rápido, né, gente? Informação é relevante, é importante, vem assim. Por isso que é importante anotar tudo. E o bom de você estar no YouTube é que você pode rever o programa quantas vezes você quiser. Tá? Da mesma forma que você pode entrar lá, a gente vai passar as mídias sociais da Morgana, você entra lá também, vê tudo lá que tem lá, tem muita informação, tem curso, tem um monte de coisa bacana lá. Mas então é o seguinte, o que vale é aprender. E mais importante que aprender é colocar em prática. Então vamos passar para a gente agora, para a gente falar dos hábitos. Eu estava conversando com você um pouquinho antes da gente entrar, que eu li um livro que é fantástico, que é esse livro aqui que eu estou colocando para vocês aí, ó. Esse livro aí, o que ele fala? Ele fala exatamente dos hábitos. E uma coisa que eu sempre tive, eu sempre preguei, né, que os hábitos dependem do organismo de 21 a 28 dias para você construir um novo hábito ou desconstruir algum hábito. Só que esse livro, ele tem uma inteligência que eu gostei muito, que é o seguinte: como tudo na vida tem dificuldades, então tem hábito que você vai ter mais dificuldade em reconstruir, ou construir, ou desconstruir ele. Então tem alguns processos que demoram até, segundo o livro, 66 dias. E eu achei uma abordagem interessante, né? Porque você vem falando daquele livro também que eu achei fantástico, é O Poder do Hábito, né? Que também tá aí, ó, quem quiser, ó, tá? Gente, livro é sempre importante a gente ler para aprender, né? Mas aqui com a gente também você tem a oportunidade de aprender muito, porque somos profissionais dessa área que a gente tem uma paixão, que é ajudar os outros, que é divulgar o que a gente conhece, né? O que você me fala desse negócio de hábito? Como é que eu consigo? Me dá uma dica aí para os nossos teleweb espectadores, como é que a gente faz para ter mais assertividade nos nossos hábitos, inclusive de saber o que precisa ser mudado, né? Bom, primeira coisa, eu não vou dar sugestão não, viu, Aldrin? Eu vou dar aqui uma dica, não, vou dar uma sugestão. Por que eu vou dar sugestão? Porque quando a gente vai estudando sobre a mente, né, entendendo os poderes que a gente tem dentro de nós, quando a gente ouve a palavra dica, a gente vê a coisa um pouco mais leve, assim, parece que não é tão comprometido, não é tão sério, não tem tanta influência, né? Mas quando eu sugiro algo, a coisa é diferente, né? Aquilo vai começar a trabalhar um mecanismo interno no subconsciente, e aí começa um movimento silencioso, no início discreto, né? Mas depois aquilo vai se expandindo e ganhando cada vez mais território. Então, eu aprendi alguns anos atrás, né? Não dá dica mais, mas dá sugestão. Então, aproveitando, né, sua ideia aí e o seu pensamento, eu quero dizer assim, ó, que existem realmente muitos livros, esses dois aí são livros que quem está buscando por esse assunto tem que ler, né? São livros que vão trazer pesquisas, vão trazer estudos, né? E vão trazer também experimentos, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Eles vão lá e mostram, né, no dia a dia, pesquisam por um X tempo, um número X de pessoas, e no final concluem a questão, né? Então, vale muito você fundamentar a sua busca com bons livros. E com relação à questão dos hábitos,
nós entendemos que sim, cada um dos autores vai ter uma maneira de fazer pesquisa e vai concluir, olha, para tais tipos de hábitos, 21 dias é suficiente. Outros autores vão dizer, não, 28, 21 é pouco, 28 é suficiente, quer dizer, quase um mês, né? Outros vão dizer, não, estica mais esse prazo, é mais tempo, né? Mas no sentido assim, real, a gente começa a pensar, o que nós queremos? Eu gosto muito de pensar isso, sabe? Inclusive, isso também está embasando o nosso livro da mente. Nosso primeiro livro publicado vai trazer essa pergunta central. O que nós queremos? Porque um hábito sem fundamento, ele vai ser mais uma coisa que a gente faz. Mas quando você pensa, o que eu quero? Vamos pensar aqui na prática, então. Quem está aí buscando saúde, né? Buscando trabalhar o corpo físico para chegar lá na melhor idade, não é? Chegar bem, disposto, saudável, sem estar ali fazendo muitos usos de remédio, sem estar acamado, como antigamente acontecia, né? Quem está com essa ideia? Quero envelhecer bem, quer chegar na boa idade bem. O que tem que fazer? Adquirir e plantar hábitos saudáveis, né? Então, tem que cuidar o quê? Do corpo físico, né? Atividade física, não é? Movimentos assim. Vai ter que cuidar aí da flexibilidade do corpo, vai ter que cuidar aí dos hormônios, né? Então, tudo isso aí são hábitos novos que você vai adquirir. Vai cuidar também da alimentação, né? Da visita ao médico de tempos em tempos. Tudo para deixar o organismo funcionando no hábito saudável. O mesmo princípio vale quando a gente fala o seguinte, Morgana, eu quero um hábito, mas não é disso não. Eu quero um hábito para poder me relacionar melhor com quem eu tô aqui, né? Tô casado, tô casada, eu tenho um namorado, namorada, e eu quero adquirir hábitos mais românticos, por exemplo, né? Talvez alguns que estão ouvindo a gente falem, nossa, eu sou meio assim, meio bruto, né? Troncho, eu sou né? meio assim... Aqueles caras grossos, né? Troncho demais, né? Às vezes tem uns que são assim, mas, né, bruto, né? E fala, eu quero ser mais doce, eu quero ser mais romântico. Dá para eu aprender esse hábito? Eu vou dizer, dá demais. Se você quer isso, dá para você aprender, né? Aí você tem o quê? Tem que estudar. Porque não é só repetir. Eu vou repetir para ela todo dia que eu amo. Eu amo, eu te amo, eu te amo. Não é isso, né, gente? Você tem que demonstrar aquilo. E aí você tem o quê? Tem que estudar sobre o assunto, entende? Então, se eu pudesse dar uma sugestão para todo mundo aqui sobre implantar novos hábitos, seria você primeiro começar com a pergunta. O que você quer? Primeira coisa, né? Para você ter fundamentação daquilo e aquilo continuar depois. E o segundo movimento seria então, você estudar. Primeiro a gente precisa de ter clareza do que a gente quer, o que a gente está buscando, qual o seu sonho, tudo isso, né? Isso, perfeito, isso. Para poder fundamentar, né? Para que lá na frente você não dá para trás, né? Você já ouviu, Aldra, aquelas frases que falam o seguinte: tem gente que dá um passo para frente e dá um passo para trás. Você já ouviu falar sobre isso? Eu já vi falar até o seguinte: tem gente que dá um para frente e dá dois para trás. É pior ainda. Pior ainda. Mas o princípio é por isso. Por quê? A pessoa dá um passo para frente que não teve fundamento. E aí, quando não tem fundamento, o que ela faz? Ela vai dar um para frente e ela vai dar um ou dois para trás. Ela vai voltar atrás. Porque aquilo não faz parte dela ainda. Não está ainda corporificado. Não está ainda, como eu falo muito, né, ancorado nela. Então, ela vai lá e até sente um gostinho. Mas ela volta para trás de novo. Porque não tem o fundamento. Por isso que é importante ter clareza. É muito quando você não tem definido o que você quer. Você segue o que os outros falam, né? E aí você chega lá, você dá um passo para frente. Não é isso que eu quero. Aí você tem que voltar para o ponto anterior para dar outro passo. Então é muito interessante isso que a Morgana está falando. E é por isso que eu falo que isso é tão, assim, é uma pergunta muito simples, né? O que você quer? É muito simples, mas do mesmo modo que ela é simples, é uma pergunta profunda, que mexe lá dentro do seu ser, né? Porque é diferente de eu falar assim, eu quero só estar com um corpo bonito. É diferente de eu falar, não, eu quero envelhecer saudável. Eu não quero precisar ficar dependendo dos outros, né? Ou então falar, eu quero amar de verdade, que é diferente de eu estar só passando um tempo com alguém. Concorda comigo? É muito diferente uma coisa da outra. Mas aí aqui a gente não está julgando, viu, gente? Quem está ouvindo a gente, nós não estamos julgando, né? Quem quer só ter um corpo bonito, quem quer só passar o tempo com alguém, não estamos julgando, não vamos entrar nesse mérito aqui de jeito nenhum. De cada um, né? É claro, né? E a gente respeita. Mas agora, são respostas diferentes. Se você me permite atrelar uma coisa nisso aí, nesse primeiro, de repente vai ser até o segundo, já estou atropelando aqui. Que é o seguinte, a hora que você definir isso, você tem que puxar o autoconhecimento que a gente falou há pouco.
Você tem que se conhecer, o que você precisa, que ferramenta que você precisa desenvolver para conquistar aquilo que você quer, né? Como é que você se habilita para entrar na luta, vamos falar assim, né? Então eu acho que um segundo passo poderia ser considerado isso, do autoconhecimento, para você saber o que ferramenta você vai precisar para seguir o seu sonho, o seu desejo que você já elencou, pode ser assim? Eu penso que o autoconhecimento, ele vai ser, assim, todo o conceito, vai ser tudo. Vai estar no passo 1. Por quê? Porque quando eu me conheço, eu sei responder o que eu quero. Perfeito. Se eu não me conheço, se eu não comecei nada a olhar para mim, eu não consigo dizer o que eu quero. Então, eu acho que, na minha opinião, o autoconhecimento, ele vem lá no início do processo, né? O que eu quero? Aí você começa a pensar, eu quero isso. Não, eu quero aquilo outro. Não, deixa eu pensar melhor. Aí você vai refletindo, amadurecendo o pensamento e conclui, eu quero é isso. E aí, com essa resposta, vai para o passo 2. Então, o primeiro passo é clareza. Eu não conheço nenhum caso que eu já tenha lido, e olha que eu leio muito, que eu estudo muito. Nunca li um caso de alguém que teve clareza sem autoconhecimento. É verdade. Não é verdade? Então, está associado. Então, seria um mapa geral, né? O primeiro passo ele é duplo. Então, é autoconhecimento que vai te trazer clareza, né, no que você deseja realmente. Perfeito. Então, vamos resumir esse no primeiro passo, né? Passo. Então, vamos lá. Segundo passo, o que seria? E aí, o segundo passo é o movimento, né? É o próprio movimento de estudo e prática. E aí, quem fala assim, Morgana, eu já saí da escola, já fazem 15 anos, mentora. Como é que eu vou fazer com isso aqui agora? Porque eu sei que alguns que estão ouvindo a gente já saíram da escola, aquela escola formal, né? Há muito tempo, né? Eu também já saí de muito tempo também. Mas, quando eu falo estudo, eu estou dizendo, por exemplo, ler um livro, como a gente recomendou aqui nesse encontro, né? Ler um livro, nossa, traz muita consciência para a gente, não é, Aldrin? Sim. Então, seria aí o estudar, né? O estudar seria isso. Mas não é só ler não, viu, gente? Lembra, movimento não é só um passo, né? A caminhada não acontece num passo, né? Ela começa com o primeiro passo. Então, seria o quê? Ler, seria fazer, seria pegar o conhecimento do livro e colocar em prática. E aí começa o processo do hábito, né? Aí, lembrando que alguns autores vão falar que é 21, outros vão falar que é 28, tem alguns colegas que falam que é 40, enfim. Eu quero que você que está ouvindo a gente agora não fique concentrado na quantidade de dias. Eu penso que não é esse o processo. Mas é você entender um todo. Entender, eu estou fazendo esse novo comportamento, estou estudando esse novo assunto para atingir aquilo lá. Então, não importa se eu vou demorar uma semana, se já está pronto o hábito, não importa se é 21 dias, não importa quanto tempo. O importante é a gente entender o processo, porque aí acontece uma mágica. Quando você entende o processo, você repete aquilo todas as vezes que você desejar. Não tem mais que voltar no livro, lembrar o livro, ler de novo. Não vai precisar disso mais. Porque você já vai saber já o que fazer. Já tem a estratégia pronta, entende? E aqui, na minha opinião, está o grande ouro. Então, minha sugestão é, não fica importando e contando muitos dias. Importe em fazer e fazer cada vez com mais consciência e cada vez melhor. Essa é a minha sugestão. É o tal da fugir da obesidade mental, né? Que a pessoa, tem muita gente aí que sai de uma live, entra na outra, entra num curso, sai do outro e não aplica nada. Não adianta nada, porque a vida é uma só, a vida é no presente e tá perfeito. Eu tô adorando o nosso bate-papo. Que pena que a gente está caminhando pro final já. Mas, olha, já chegamos já no finalzinho. Como tá o bate-papo é bom, é assim mesmo, passa rápido. Mas, Morgana, aproveitando aqui, já levando pro final, mas eu sei que ainda falta uma terceira aí, que eu já vou pontuar ela aqui para você embarcar nela. Que é o seguinte, além de tudo isso que você falou, de colocar em prática, de viver o agora, de viver o momento, de validar o processo, né? E uma coisa interessante que você falou é o seguinte, não preocupa com 21 e tal, mas também não faça assim, quando chegar tudo bem. Não, coloca uma margem. Se está falando que é até 66 dias, então coloca uma margem de 66 dias para você não procrastinar, para você não deixar para depois também. Então coloca lá para você criar realmente, transformar o seu hábito. E eu vou dar só o pitaco e vou deixar para você fechar aí, sobre a resiliência, né? Porque você só não consegue se você desistir, né? Então é aquele negócio, tenha perseverança e faça o seu hábito acontecer da melhor forma possível, não é isso? O que você acha disso?
É exatamente isso, assim embaixo, né? Não dá para a gente mudar algo se a gente não compromete. Daí a importância do passo 1, né? Que é ter clareza, que é você dizer o que você quer. Aí você está falando o quê? Eu estou me comprometendo com esse novo futuro, com essa nova versão de mim mesmo. Então, isso aí é como se você assinasse um cheque dizendo, diga seu nome, me comprometo. E aí eu quero convidar vocês depois, quem tiver desejo de saber, pesquisa no Google o significado da palavra compromisso. Porque compromisso não é da boca para fora. É só dizer, é isso. Não, não é isso. Compromisso é algo mais profundo, que exige empenho, né? Que exige realmente você dizer, eu vou. E se eu vou, eu faço. E se eu faço aquilo vira realidade. Então a gente começa a assumir poder, vocês estão entendendo? Maravilhoso isso, né, gente? Maravilhoso. Então o caminho é isso aí, não é? É marcar na agenda e falar, vou fazer e, de fato, movimentar para aquilo se tornar real. E você vai ver com seus olhos, viu? Esse desejo, esse movimento acontecendo. E aquilo que você falou de experiência própria, né, Morgana? Que você falou no comecinho que você era uma pessoa que não tinha muita acabativa. E hoje a gente vê uma pessoa, assim, de extremo resultado, que começa e faz as coisas, e, gente, com excelência. Não é nada tocado, não, tá? Porque é muito fácil você fazer, como diz o outro, faz para os cocos, né? Mas quando você faz com qualidade, você faz com amor, é o resultado que a Morgana traz. Faz coisa bem feita, né? Vou te agradecer mais uma vez, deixar você com as considerações finais aí. Infelizmente, nosso programa vai chegando no finalzinho aqui. Mas, Morgana, mais uma vez, muito obrigado. E aproveita para deixar suas mídias sociais aí também para o pessoal que quer te conhecer. Quem não conhece ainda, né? Quem já conhece, eu sei que é fã. Mas quem não conhece ainda, para ir lá para te conhecer. Aldri, meu querido, olha, eu agradeço muito a atenção, o convite, né? A gentileza em me chamar aqui para esse encontro. A todo mundo que me ouviu aqui também. Eu adoro poder falar desses assuntos, né? São assuntos do meu interesse e eu sei que também é do seu interesse também, não é? E também de todo mundo que está buscando por esse tema. Então, assim, no final das contas, nós somos todos buscadores, não é? E eu estou dizendo de um assunto que eu realmente era. Essa mulher que começava e não concluía, né? Eu era aquela mulher que pulava de galho em galho. E aquilo me trazia muitas dores, muitas frustrações. Não era uma vida legal, não é? Até que eu fui mergulhando cada vez mais nesses assuntos e mudando aquilo que eu entendi que tinha que ser mudado. E aí, para quem está ouvindo a gente aqui, eu quero dizer assim, tem jeito, né? Se você fala, eu quero mudar, eu vou dizer assim, com todas as letras, tem jeito. Porque começa você falando, eu quero, né? E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, está disponível no meu site, né? Só buscar aí, morganacarvalho.com. Só isso, facinho, facinho. Você encontra lá podcasts, encontra artigos, são mais de 200 artigos no nosso canal, né? No nosso site. Encontra também o nosso canal do YouTube, Crescendo a Cada Dia, com muito conteúdo legal para você. E as outras redes sociais, não é? Então, pode buscar lá que você vai encontrar lá. Tá joia? E eu espero que, se tiver alguma dúvida, que eu puder somar, manda mensagem. Eu estou sempre por aqui à disposição, viu? E respondo todo mundo, porque eu sou dessas. Perfeito, Morgana. Muito obrigado mais uma vez. Gente, a gente está direcionando então para o final do programa. Agradecer a participação, a paciência de vocês aí. E espero que tenham aprendido mais um pouquinho com a gente aqui, né? A Morgana com conhecimento fantástico, trazendo informações relevantes e importantes. E aproveitando aqui para deixar um grande abraço para todo mundo que assiste a gente pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. Nosso grande abraço. E também pelo YouTube, né? Quem não faz parte das nossas mídias sociais, aproveita para ir lá e se inscrever. É @hajacerto, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Então vem fazer parte também dessa comunidade que está crescendo sempre. E a gente deixa aqui um grande abraço para vocês. E lembrando que o momento presente chama presente, é porque ele tem que ser executado agora. Então ele vai fazer diferença na sua vida se você arregaçar as mãos e tomar conta dela. Tá bom? E a gente se vê por aí no próximo vídeo ou nos nossos canais do YouTube e Instagram. E espero que você aproveite sua vida. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.